A gente acabou de ler o texto do Bexiga, vai conversar um pouquinho sobre o texto Bexiga Saracura Piou, né? Que é uma peça que pega a história do Bexiga, né? Onde está a casa da Gioconda. A gente se debruçou sobre a história do Bexiga, e eu me debrucei e criei essa dramaturgia a partir de relatos históricos e também a partir tem um livro que é o Brás Bexiga Barra Funda, tem uns contos, duas histórias foram inspiradas no Brás Bexiga Barra Funda do Alcântara Machado, né, que conta um pouco, são crônicas, contos do começo do século XX, né, então, que entram também um pouco da literatura e relatos, enfim. É um texto incrível, ele tem a capacidade de mostrar para a gente o extrato social completo do Bexiga, da formação do bairro do Bexiga. Isso que é interessante no texto, né? Porque a gente vê todos os personagens, é uma viagem pela história do bairro. O Bexiga não é do ponto de vista de quem tem o poder, é das pessoas comuns, né? Uhum. É a história da vida privada, vamos dizer assim. É da lavadeira, né? Não é de quem manda lavar a roupa. Eu lembro da minha mãe contando, né, sei lá, esse caso do footing, lembro da minha mãe contando nos anos 60, 70, ir para Augusta para tomar sorvete e paquerar os meninos. Ela cabulava, ela estudava no Álvares Penteado, que era na cidade, né? Ali no perto da Liberdade. Uhum. E pegava o bonde para ir na Augusta tomar sorvete e paquerar os rapazes. Fazer um futezinho ali. Isso no Bexiga foi nos anos 40, né? Que junta com a idade áurea das serestas, das serenatas, né? Imagina como devia ser lindo, né? Porque quando você passeia pelo bairro, você vê essa arquitetura, você vê esses escadões, esses postes, né? O bairro ainda tem um resquício desse tempo, né? Nem tudo foi perdido. Se você tiver olhar para isso, ainda tem muita coisa lá, que a gente quase não vê, né? Não, Tá lá. Tá lá, Morro dos Ingleses está lá, Morro dos Ingleses está lá, Quiropita está lá, Vai está lá. Aquele escadão que tem ali na praça, se você ver fotos antigas, era um barranco. E a escada foi construída para ligar o Morro dos Ingleses à parte baixa. A parte baixa, né? Tem uma história até que é muito legal, que um dos autores conta no livro que no Morro dos Ingleses tinha até campo de golfe. E eles jogavam golfe lá. E as crianças mais pobres ganhavam trocado para achar as bolinhas de golfe perdidas. Então, eles iam devolver as bolinhas e ganhavam uma moeda a troco das moedas de golfe. E os rios, Lidia, você viu os rios? Maravilhoso, né? E é tão interessante retomar essa coisa dos rios, né? Hoje em dia, São Paulo sofre tanto com essa questão dos rios, né? Das enchentes. E aí, na peça, vem abrir para a gente um pouco dessa história, né? Dos rios que são esquecidos, da memória, né? O que a gente faz com a nossa memória, como que a gente se constrói, né? Eu fico pensando nessa simbologia do que representa a água, né? Que geralmente representa a emoção, representa, né, esse inconsciente, esse inconsciente que a gente escondeu, enterrou, que sumir com ele, né? E ele teima em aparecer, que a gente vive hoje em dia, né? E são essas águas que teimam em aparecer, né? A todo mundo a gente assiste isso.
nessas regiões onde esses rios foram canalizados, né? Por São Paulo toda, na verdade. Outro dia eu estava assistindo um documentário, olhando essa questão desses rios do centro da cidade e estendendo mais até o Rio Tietê. Eu não sou de São Paulo, eu fiquei tão chocada, porque olhar como era antigamente o Rio Tietê, né? Ele era todo cheio de curvas, era uma coisa muito, muito, muito diferente, né? Do que Acabou o aquele que a rio, gente né? tem hoje, né? Que hoje em dia é um leito de concreto, né? É isso, né? Uma grande canalização. Pois é. E a peça começa numa enchente, né? Só que são tropeiros no século XIX tentando passar com as mulas. Que é engraçado como sempre foi um problema, pelo jeito, né? A enchente sempre, porque é uma cidade cheia de rios, né? E a água é indomável, né? O rio entra começa como o rio do esquecimento, né? Que é o Let's, que é essa figura mitológica do rio do esquecimento, que é a água que você se banha para acordar na outra vida e esquecer a vida anterior. E eu acho que a presença dele é importante na questão de que a gente não se lembra, né? 99% dos paulistanos não lembram que tem um rio ali, de como cresceu o bairro, o que aconteceu. Então, eu acho que o espetáculo vai trazendo essas memórias de uma maneira fictícia, mas falando totalmente a verdade, né? Sim. Por meio usa personagens fictícios, mas cada um traz um elemento da história ali, né? Os negros, o Chapanã, a história do Bexiga mesmo, né? Da varíola, de como é que se tratava as pessoas com varíola. E era isso, a polícia chegava e levava para esse lugar que é onde é ali é o oposto do que eles fazem hoje, né? Que é o Emílio Ribas, na verdade, né? Onde é o Emílio Ribas, era o lugar Desinfetório. Desinfetório. Que, na verdade, a pessoa ficava lá, ou morria, ou saía. Ou dava sorte. Né? Era mais forte do que qualquer coisa, né? Que já era no lugar onde hoje tem um hospital, que você vê. Hoje que virou um hospital, depois demoliram e virou um hospital, mas a história continua, né? E curiosamente você tem 2 cemitérios ali ao lado, né? Sim. Porque provavelmente morria tanto, deve ter sido uma época que morreu tanta gente que você já não conseguia mais nem carregar os corpos para longe, tinha que ficar pertinho. E ali era um lugar afastado da cidade, né? Sim. Afastado da cidade. Afastado. Pensar que a doutora Arnaldo é afastada da cidade. Fechando aí, vem a Mnemosine no final, né? Que ela chega fantasiada de grega num bloco de carnaval. E pode ser uma fantasia, né? A Mnemosine é uma fantasia. E vem a memória falar, e aí? Se vocês me chamam, eu venho. Mas estou aqui esperando. Mas precisa me chamar, né? Senão não vem. Sim. E é legal porque você faz o caminho do rio ao contrário, né? Você sai do rio, você sai do esquecimento para o resgate da memória, né? E é muito bonito. Termina o tropeiro lá olhando para esse lugar. Como é que será que vai ser, né? Pode ser, eu imagino esse fim que as saracuras dançam no meio do mato. Quem sabe daqui a 1000 anos, né? Não é? Quando tudo. Depois do apocalipse nuclear. Uma floresta, né? A gente nunca sabe. E os rios brotem de novo debaixo da terra, né? Porque se a gente não estiver aqui para fazer a manutenção, a natureza rapidinho toma conta, né? O asfalto rapidinho desaparece. O concreto vai ficar cheio de trepadeira. É filme hollywoodiano, né? É isso. Eles retomam o espaço deles. E tem o formato até da casa da Gioconda, que você vê que é estreito e fundo. E fundo. E era uma casa simples, térrea, né? Sim. Que é da época da formação do bairro. Sim. E se olhar o terreno fundo, porque o que vendia era a frente. O fundo não se contava o fundo. Então, você comprava o terreno só pela frente. O fundo era até onde vai. Nossa. Então, é engraçado isso. Imagina, hoje em dia você compra por metro quadrado, né?
Que loucura. E essa coisa dos capomastro que fazia a planta com guarda-chuva no terreno, né? E os caras construíram. Isso é verdade mesmo. Verdade. E o que eu gosto mais do bairro são as janelas que dão direto para a rua. Aham. Tem muita janela que dá direto para a rua nesse bairro, gente. É maravilhoso de ver. É a maioria, né? A maioria. Vê ali na Conselheiro Ramalho, na Conselheiro Carrão. É. Até na Rui Barbosa, um pouquinho lá para cima, tem. E tem a história das cantinas também, né? Que eu também não sabia, que a gente fala da... A cantina era um lugar de jogar e de comer, e a pessoa levava o pão. Engraçado, né? Que hoje em dia a gente vai à cantina para comer... O pão italiano, Não, mas não, a a massa. origem não era assim. Engraçado, né? Gente. Nossa, essa entrada com pão, então, que tem nas cantinas, deve ter vindo disso. Claro. Ah, com certeza, as pessoas... E, Né? normalmente as pessoas levavam o pão e comiam o queijo lá. Não tinha comida, era um lugar de jogar e de beber, de comer queijo. A pessoa levar o próprio pão é ótimo isso, né? Era para fazer a social. Era para fazer Uhum. social. Por quê? As pessoas, como era muito pessoas de profissionais liberais, né? O cara que vendia queijo, o cara que vendia a verdura, isso aparece indiretamente na peça, né? O cara que vendia o mascate, eles trabalhavam, eles iam de manhã para o mercado municipal, compravam as coisas, distribuíam na Paulista, no Paraíso, né? Onde as pessoas compravam, onde passavam os carroceiros. 2 da tarde já estava todo mundo livre. A sua relação com a rua, se você sai no Bexiga olhando, olha, isso aqui era um cortiço, esse é uma casa térrea, mas tudo foi construído com esse propósito, o tamanho dos terrenos, as fachadas. Você fala, nossa, a história está aqui, né? A história está aqui todo dia. Né? É. A memória é mãe da história, né? Das musas. Sim. A história é uma das filhas da... Tem uma coisa que é incrível também. Você fala a Rua 13 de Maio, que é cheia de cantinas. Mas peraí, 13 de 13 de maio? 13 de maio é o dia da libertação no Brasil. O que essa rua está fazendo no meio de um bairro italiano? A gente não, se você não estuda a história, você não liga que o bairro foi africano antes de ser italiano. Por isso que você vê lá, tem Rua da Abolição ali no Bexiga. Sim. Rua 13 de Maio. No começo da 13 de Maio tinha uma igreja que era só de pessoas negras, que ela foi demolida ali no comecinho da 13. Então, a 13 de Maio, a gente não liga o Lé com o Cré, né? Quando a gente fala da... Não. A gente vem imediatamente cantina, Bexiga e italianos. Mas o bairro era negro, né? Principalmente na Baixada. O que está fazendo uma escola de samba num bairro italiano? Exatamente, né? Não é? Uma escola de samba está fazendo o que a Vai-Vai, da onde que surge? Surge ali do Vale do Saracura, que era onde morava. Vale do Saracura. Que era onde moravam os negros, né? Na verdade, nunca nenhum espetáculo vai dar conta da história inteira, né? Eu acho que a ideia é despertar esse olhar, né? Levantar a pergunta, falar, olha como é que foi o começo, olha depois como é que se tornou, e quem são essas pessoas que viviam lá, né? Então eu acho que esse lado humano, e é legal que a construção dos personagens, né? E esses personagens são um microcosmo do que é uma criação da própria São Paulo, assim, né? O processo de ensaio do texto Bexiga, a Saracura Piô, teve início em 2019. A gente começou já com leituras e pequenas discussões do texto que foram se seguindo aí pelo ano dessa forma, até o momento em que pequenas cenas começaram a ser erguidas, e isso tudo foi levando a um melhor entendimento do texto pelo elenco, né, de qual seria, primeiramente, de qual era a história que estava sendo contada e depois qual a melhor maneira de contar essa história. E estar nesse processo como atriz e também
estar na equipe criativa é uma coisa muito enriquecedora, porque são duas coisas que se somam, né? Você ter um olhar que é de dentro, como atriz, e depois ter o olhar que é de fora, como cenógrafa ou figurinista, enfim. São duas visões diferentes que se juntam para depois você conseguir construir alguma outra coisa, né? No caso, ajudar e contribuir na criação da encenação propriamente dita. Então, nesse projeto, particularmente, eu e o Milton estamos trabalhando de maneira muito estreita, assim, estamos muito próximos, a gente vai chegando junto ao entendimento de qual a melhor maneira de encenação pro projeto. Essa foi uma das primeiras ideias para o cenário do Bexiga Saracura Piô. Lá atrás, quando a gente já estava nesse processo de ensaio, de levantar as primeiras cenas, a gente tinha imaginado, o Milton tinha pensado numa caixa branca que pudesse servir de base para elementos que chegariam conforme as cenas se desenrolassem, né? Então essa caixa branca coberta, né, por uma grande cortina com muitos elementos pendurados, e eles seriam trocados no decorrer da peça. Da mesma forma como o cenário foi pensado a partir de uma base neutra, clara, para daí receber diferentes elementos, o figurino também surge nesse mesmo conceito. Uma base branca, clara, que durante o decorrer das cenas receberia outras camadas. Os atores poderiam trocar essas camadas durante a peça e o figurino ia se renovando no decorrer da encenação. Com a chegada da pandemia, houve a necessidade de novos caminhos, porque uma peça que seria encenada numa sala de espetáculos precisou de um novo conceito de encenação, com tudo reduzido, o número de pessoas, o número de elementos e principalmente o número de cenas a serem trabalhadas por vez. Então nós optamos em focar numa determinada cena do espetáculo, a cena dos tropeiros, que aparece logo no início da nossa história. E para isso o Milton trouxe a ideia de utilizar um guarda-roupa antigo e uma mesa para servir de cenário, com personagens na forma de bonecos para contar a história. Os atores dariam voz para essas personagens e o trabalho desenvolvido numa linguagem de stop motion. Então nos debruçamos sobre a nossa pesquisa. O cenário já havia sido definido e a gente precisava entender qual o tipo de boneco seria necessário nessa experimentação. Então, um boneco levemente articulado, mas com uma estrutura suficientemente firme para que se mantivessem nas posições desejadas durante o trabalho. Eu vou mostrar a sequência da produção desses bonecos utilizados no stop motion, na cena dos tropeiros, né? Essas figuras tão importantes aí na construção das cidades e pequenos vilarejos no período colonial, principalmente no sul e no sudeste do país, como aparece no nosso texto lá no comecinho da peça. E a pesquisa com os bonecos na cena dos tropeiros, ela deu tão certo que continuou. E aí surgiu a intenção de levar esses bonecos para a cena juntamente com os atores fazendo a manipulação. Então a gente chegou num outro formato de boneco, que são assim mais articulados e com uma estrutura um pouquinho maior, né? Uma dimensão um pouquinho maior. Eu vou colocar agora adiante o passo a passo da construção desses bonecos, que vai ficar muito fácil de entender a diferença entre esses dois modelos. Então, primeiro um esboço do boneco que se quer fazer, os recortes de papelão, que seria uma estrutura. Na sequência, a duplicação dessa estrutura, que a gente vai usar depois para passar esse cordão maleável e fechar com fita crepe,
Depois a gente testa a articulação, se está funcionando tudo bem. Testa também a alça de manipulação. E aí, com a manipulação concluída, o boneco está pronto para receber figurino e maquiagem. Ele é mais articulado, próprio para manipulação. Bom, então, para encerrar esse papo sobre o Bexiga, eu e a Cia aqui vamos conversar um pouquinho sobre os próximos passos dessa encenação, que começou, né, como você mostrou no seu desenho, com o desenho da cenografia com a amplitude do palco, né? Daí, quando a gente parou para a pandemia, nós reduzimos para brincar um pouquinho com bonecos, o slow motion, já pensando numa modalidade de vídeo. Foi quando chegou o guarda-roupa e a mesa como centro dessa encenação. E agora a gente vai chegar numa forma que vai ser uma mistura das duas, que vão ser os atores em volta dessa mesa, tendo o guarda-roupa como a fonte dos objetos, né? Então tudo sai de lá, como se fosse uma Nárnia bexigiana, com as malas, roupas, objetos saem desse guarda-roupa e das mesas e das gavetas, e a mesa passa a ser várias coisas, né? Passa a ser o Vale do Bexiga, passa a ser a mesa da cantina, passa a ser o quintal onde ela estende roupa, e a gente vai brincar com essa ideia dos atores manipularem bonecos pequenos, boneco um pouco maior, o próprio ator fazendo alguns personagens. Então, nesse caminho, nós vamos descobrir agora essa encenação, né, que vai... Isso, eu acho que... Isso, o importante, o mais importante, acho que quando a gente focou nessa cena dos tropeiros, foi que a perceber a possibilidade de estender, né, toda essa ideia para o restante das cenas, né, e entender também que elas poderiam ficar da mesma maneira, né, ricas, como a cena dos tropeiros, porque as possibilidades são muitas, né, e também verticalizar nessa pesquisa dos bonecos, para ver como que a gente consegue fazer essa junção, né, desses elementos e tudo mais. E isso cabe muito, eu acho que dentro do teatro narrativo, como a gente está, o ator, a relação do ator com o boneco, do ator narrando um pouco a história em direção à plateia, então eu acho que vai ficar dinâmico. E só lembrando, né, Si, que a gente está fazendo tudo isso até agora, desde 2018, 19, 20, com recursos próprios, né, que a gente não pegou, não teve nenhum apoio para fazer essa montagem. Então, é isso que a gente almeja também, né, conseguir finalizar essa montagem com tudo que ela merece e pela importância que ela vai ter para o bairro. E nós já estamos pensando nisso, como 2021 também a gente não sabe como que vai ser a pandemia, a abertura do teatro, já pensando também, é um formato que vai permitir também a versão vídeo, né? Ou a versão palco, elas não vão ser tão diferentes assim. Eu acho que são questões importantes, né? Tanto da pesquisa, né, para a gente que está trabalhando com isso na Casa da Gioconda, né? Tanto da divulgação, né, para o público desse trabalho, porque é um trabalho que está sendo muito interessante fazer, né? É um reconhecimento da história do próprio bairro e também firmar esse formato novo, né? De colocar uma peça gravada, né? Uma forma de você não parar, né, a cultura nesses tempos agora tão difíceis que a gente está vivendo. Então, a gente espera muito ter recurso para poder finalizar isso, né? E também eu acho que uma peça gravada, eu acho que a gente tem que achar uma maneira que não seja um vídeo, né? Porque não é audiovisual. Então, qual é esse meio termo de não perder a teatralidade quando você filma e manter aquele espírito do teatro, né? Que é tão característico. Né? Exatamente. Então tá joia, assim. Então, muito obrigado pelo papo. Eu acho que assim a gente encerra esse tema da série que a gente está fazendo sobre o Bexiga, a Saracura Pio.
Exatamente. Obrigada.